noches. Buenas, Eliane. Pues vamos a empezar. ¿Cuál toca, Eliane? Sim, é o volume 11, capítulos 48, 49 e 50. 11, 48. Sim. ¿Sí? Sim. Bueno. Adelante. Adelante. 16 de março de 1913. A oração sem fervor tem alguma que está dando eco quando eu falo. E tem que desligar só enquanto eu leio. Hoje está dando esse problema. A oração sem fervor, mas feita para agradar a Jesus, é incenso sem fumaça. Na divina vontade, até o gelo se torna fogo. Quem a faz se nutre da luz do sol, de Deus, e faz tudo o que Deus faz. Escrevo pequenas coisas que o bendito Jesus me disse nestes dias passados. Lembro-me de me sentir indiferente, fria, mas ainda assim fazia o que costumava fazer. E pensava comigo, quem sabe quanta glória a mais eu dava a Nosso Senhor quando me sentia o oposto do que me sinto hoje. E o bendito Jesus me disse, minha filha, quando a alma reza com um certo fervor, é como um incenso que produz fumaça. Por outro lado, quando a alma está fria, mas continua a rezar sem deixar entrar em si algo estranho a mim, é como um incenso que não produz fumaça. Assim, ambos são agradáveis a mim, mas aquele incenso sem fumaça, ainda mais, porque a fumaça sempre causa incômodo aos olhos. Bueno, creo que esto, o sea, hay necesidad de entenderlo perfectamente, ¿no? Isso temos necessidade de entender perfeitamente. En la divina voluntad, o sea, bueno, en cualquier situación, el rezo, o sea, el estar rezando, puede ser agradable a Dios, sí. A divina vontade, rezar, estar rezando, pode ser agradável a Deus? Sim. Pero cuando este rezo está motivado por el fervor, Mas quando essa reza está motivada pelo fervor, es un rezo que está motivado por la voluntad humana. é uma reza que está motivada pela vontade humana. Cuando el alma se encuentra fría, que no siente ese fervor, no siente ese deseo de hacerlo, Quando a alma se encontra fria e não sente esse fervor, não sente esse desejo de fazê-la, pero se hace fuerza para llevar a cabo lo que debe hacer, mas que faz força para realizar o que deve fazer, eso es más agradable a Dios porque lo compara al fuego sin humo. isso é mais agradável a Deus porque o compara com o fogo sem fumaça. Porque el alma se está forzando a hacer algo donde está dándole muerte a su voluntad. Porque a alma se está forçando a fazer algo que está dando morte à sua vontade. ¿Sí? Seguimos, Eliane. Sim. Só um minutinho aqui. Sentindo-me da mesma forma, o amável Jesus me disse, minha filha, o gelo em minha vontade é mais ardente que o fogo. O que te impressionaria mais? Ver que o gelo tem a virtude de queimar e destruir qualquer coisa que possa tocá-lo, ou o fogo, que converte as coisas em fogo? Certamente, o gelo. Ah, minha filha,
Em minha vontade, as coisas mudam de natureza, de modo que o gelo em minha vontade tem a virtude de destruir qualquer coisa que não seja digna da minha santidade e torna a alma pura, límpida e santa, conforme agrada a mim, não conforme lhe agrada. Esta é a cegueira das criaturas e também daquelas que se dizem boas, ao que se sentirem frias, miseráveis, fracas, oprimidas e mais. E quanto mais se sentem mal, mais se encolhem em sua própria vontade e tecem o labirinto para se envolverem ainda mais em seus males, em vez de darem um salto em minha vontade, onde encontrariam o gelo como fogo, a miséria como riqueza, a fraqueza como força, a opressão como alegria. Eu, de propósito, as faço sentir tão mal para lhes dar, em minha vontade, o oposto dos males que possuem as criaturas, por não quererem entender de uma vez por todas, frustram os meus desígnios sobre elas. Que cegueira, que cegueira! Outro dia, Jesus me disse: minha filha, vê um pouco do que se nutre quem faz a minha vontade. Nesse íntere, eu via um sol que espalhava inúmeros raios e tão esplêndido que o nosso parecia apenas uma sombra. E poucas almas imersas nessa luz estavam a sorver com a boca esses raios, como se fossem seios maternos, alheias a todas as outras coisas, como se nada fizessem. E enquanto parecia que nada faziam, delas emanavam toda a obra divina. Meu sempre amável Jesus acrescentou: viste a felicidade de quem faz a minha vontade? E como apenas destes sai a repetição das minhas obras? Assim, quem faz a minha vontade se alimenta de luz, ou seja, de mim. E enquanto parece que nada faz, faz tudo. Portanto, pode ter certeza de que o que pensa, faz e diz é efeito do alimento que toma, ou seja, que tudo seja fruto do meu querer. Fiat. Bueno, en esta altura, en el párrafo 4, No parágrafo 4, Jesús nos dice algo que es lo que sigue de lo que dijo al principio. En la divina voluntad, las cosas cambian naturaleza. Jesus disse algo que segue o que ele disse antes, que na divina vontade as coisas mudam de natureza. Y entonces pone que el hielo, o sea, esa frialdad en el alma, se pone en la divina voluntad y ahí adquiere la virtud de quemar, o sea, de destruir todo lo que no sea digno de él. Que esse gelo, essa virtude, essa frialdade se coloca na divina vontade e tem a virtude de queimar tudo o que não é ele. O sea, que no vaya acorde a la voluntad divina. Ou seja, que não vai de acordo com a vontade divina. ¿Sí? Y entonces él dice que esta es una ceguera de las criaturas cuando se sienten frías y piensan que están alejadas de él. Que essa é uma cegueira das criaturas que se sentem frias e pensam que estão longe dele. Y se sumergen en un pensamiento de ellas para saber por qué están frías. E elas se submergem num pensamento delas para saberem o porquê estão frias.
en vez de forzarse en hacer lo que deberían de hacer. em vez de se esforçassem para fazer o que deveriam fazer. Y Jesús nos dice que entre más tienen esto, más se encierran en su propia voluntad, ¿sí? Y se envuelven en sus males. Jesus diz que quanto mais elas fazem isso, mais elas se fecham na sua vontade Y se envuelven en sus propios males. elas se ficam envoltas no seu próprio maldade, no seu próprio mal. En vez de ponerse en la divina voluntad, donde cambiarían esa frialdad en fuego. Em vez de se colocarem na divina vontade, onde trocariam essa frialdade em fogo. La miseria en riqueza, la debilidad en fuerza. A miséria em riqueza, a debilidade em força. ¿Sí? Entonces, lo que nos están diciendo es que el alma que vive en la divina voluntad, todo lo que haga en cualquier estado de ánimo, Então, o que nos está dizendo é que a alma que vive na divina vontade, tudo que faça em qualquer estado de ânimo, es algo que es agradable a Dios, é algo que é agradável a Deus, siempre y cuando no pongan pensamientos sobre de sí mismas. sempre que não coloquem pensamentos sobre si mesmas. Y después nos dice que Luisa dice que él ve a las almas que viven en la divina voluntad, pero las ve sumergidas en una luz. E Luísa disse que vê as almas que vivem na divina vontade, mas vê elas submergidas em uma luz. Una luz de un sol, ¿sí? Que ve que ese sol representa la divinidad, a la divina voluntad. Uma luz do sol que representa o sol da divina vontade. Y que están como alimentándose de ellas, o sea, con la boca abierta para tomar de ellas todos los bienes que la divina voluntad nos quiere dar. Que se está tomando delas todo o alimento que a divina vontade quer dar a elas. Y entonces no se ocupan de otra cosa más que de estar siempre alimentándose de esos rayos. Que elas não se ocupem de outra coisa, a não ser ficarem se alimentando desses raios. Uh-huh. Y eso parece como si no hicieran nada. Isso parece como se elas não fizessem nada. Pero ahora, visto desde este punto de vista, de ella sale Mas todo agora, visto desse ponto de vista, de ella sale todo el obrar divino. Dela sai todo o agir divino. Sí. Bueno. No sé si hay algún comentario. Tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Parece que não. Parece que no. Parece que não. Seguimos? Pues sí. Sim. Agora, 21 de março de 1913, capítulo 49. A vontade da alma que se abandona à divina vontade é como um remédio para Jesus. Com esse abandono, ela se torna como outra humanidade dele. Quando as coisas terrenas tornam o ar da alma irrespirável, Jesus envia os ventos das contradições. Tem algum som aberto aí que está dando eco. Continuando no meu estado habitual, estava dizendo ao doce Jesus que ele se dignasse a me tornar partícipe de suas dores. Ele me disse: minha filha,
O ópio para a alma é a minha vontade, e o meu ópio é a vontade da alma quando abandonada na minha e unida ao puro amor. Esse ópio que a alma me dá possui a virtude de fazer com que os espinhos percam em mim a capacidade de ferir, os pregos de perfurar, as feridas de causar dor. Tudo amortece e me adormece. Assim, se me deste o ópio, como esperas que eu compartilhe minhas dores contigo? Se não as tenho para mim, tampouco as terei para ti. Bueno, creo que esto es importante porque es el mitigar las penas de Jesús. Acredito que isso é importante porque é mitigar as penas de Jesus. El alma que vive en la divina voluntad, tomando todo lo que es divino, A alma que vive na divina vontade, tomando tudo que é divino, puede darle a Jesús todo el bien, todo el amor, toda la gloria que merece, pero en forma divina, no humana. pode dar a Jesus todo o bem, toda a glória, todo o amor que ele merece, mas de forma divina. Y eso es restituirle el decoro que él merece y sobre todo el agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. E isso é restituir todo El, ao honra, el decoro o decoro que ele merece por todo lo que ha hecho por nosotros, por tudo que ele tem feito por nós, tanto en la creación como en la redención. tanto na criação quanto na redenção. O sea, así que el alma que vive en esta divina voluntad, poniéndose en todas las obras de la creación y de la redención, Assim que a alma que vive na divina vontade, colocando todas as suas obras, tanto de la creación como de la redención, tanto da criação como da redenção, está dándole a Jesús a nombre de toda la familia humana está dando a Jesus, em nome de toda a família humana, el agradecimiento, ¿sí? o agradecimento, El agradecimiento, y sobre todo le está dando el triunfo de la finalidad por la cual lo ha hecho todo. e sobretudo está dando triunfo na finalidade de tudo que ele fez. Entonces ahora tanto la obra de la creación como la obra de la redención, Então agora, tanto a obra da redenção quanto da santificação, tanto de la creación como de la redención, da criação quanto da redenção, tienen ya su cumplimiento, tem já o seu cumprimento, el punto final por el que fueron realizadas. o ponto final para o qual foram realizadas. O sea, el reino de Dios en la tierra, y que ese reino es el ser humano. O reino de Deus na terra, e esse reino é o ser humano. Entonces, cuando Luisa le pide que le comunique sus penas, Então, quando a Luísa pede a ele para que comunique a ela suas penas, simplemente Jesús le dice, es que ya no tengo penas. simplesmente Jesus diz a ela, simplesmente não tenho penas, Porque tu obrar en mi voluntad es como opio para mí. porque o teu agir na divina vontade é como ópio para mim. Y ahora, si no tengo penas mías, ¿cómo quieres que te dé penas si yo no las tengo? Agora, se eu não tenho penas minhas, como você quer que eu as dê se eu não as tenho? Seguimos, Eliana. E eu, Jesus, como sabes te desvencilhar? Parece que queres zombar de mim. E para não me satisfazer, respondes assim. E ele, não, é a verdade, é exatamente assim.
Preciso de muito ópio e quero que esteja tão entregue em mim a ponto de não te sentires mais. Assim, não mais te reconhecerei que és tu, mas reconhecerei apenas a mim em ti. Então, te direi que és a minha alma, a minha carne, os meus ossos. Nestes tempos, preciso de muito ópio, pois se eu despertar, desencadearei flagelos como um dilúvio. E ele desapareceu. No, creo que esto es también necesario entenderlo muy bien. O sea, este opio, este vivir el alma en la divina voluntad, Este viver a alma na divina vontade, tan cortito, que antes o doutor disse, é porque ele é muito parecido com o português, então eu não hice a tradução. no, Que é muito importante entender isso. sí, o sea, Ele diz, porque el opio que Jesús está queriendo es que el alma se funda todo en él. esse ópio que Jesus está querendo é que a alma se funda toda nele. O sea, Jesús quiere, cuando ve a la criatura, ya no quiere reconocerla a ella, sino quiere reconocerse él en ella. Jesus, quando olha a criatura, ele não quer reconhecer a ela, mas quer reconhecer ele nela. ¿Sí? Y entonces, ahora Jesús ve en esa criatura, se ve él mismo y por eso le dice, eres mi alma, mi carne, mis huesos. Então Jesus se vê nessa alma e diz: você é minha alma, minha carne, meus ossos. Y eso es lo que le da a él el alivio y por eso dice que es el opio para él. É isso que dá o alívio para ele. Por isso que ele diz que é o ópio para ele. El opio se usaba en algún tiempo como un anestésico. O ópio se usava em algum tempo como uma anestesia, O sea, para mitigar el dolor. ou seja, para tirar a dor. Por eso es que ahora Jesús dice que el obrar del alma en la divina voluntad es lo que le mitiga el dolor. Por isso que Jesus disse que a alma, ao agir na divina vontade, é o que tira essa dor, tira a Es dor, lo que le mitiga el dolor, que tira a ele essa dor. ¿sí? Porque está restituyendo a la criatura al punto de la creación del ser humano. Porque está restituindo a criatura, ela, Al punto de la creación del ser humano en Adán. o ponto da criação do ser humano em Adão. ¿Sí? Seguimos, Eliane. Peraí, pronto, saí. Não estava funcionando o botão. Pouco depois, ele retornou e acrescentou: minha filha, muitas vezes acontece com as almas o que acontece no ar. O ar, devido aos odores fétidos que a terra exala, torna-se carregado e se sente um ar duplicado, pesado, opressivo e nauseante, de modo que são necessários os ventos para limpar o ar, para que, uma vez purificado, sopre depois uma brisa muito suave, de modo que se poderia ficar de boca aberta para respirar aquele ar purificado. Tudo isso ocorre nas almas. Muitas vezes, a complacência, a autoestima, o ego e tudo que é humano saturam a atmosfera da alma. E sou obrigado a enviar
a essas almas o vento da frieza, o vento da tentação, da aridez, da calúnia, de modo que esses ventos depurem o ar da alma e a purifiquem, reconduzindo-a ao nada. O nada abre a porta para o tudo, para Deus, e o tudo faz soprar tantas brisas perfumadas, de modo que da boca aberta se respire aquele ar e se santifique completamente. Bueno, este ejemplo del hedor de la tierra Este exemplo do odor da terra, y del vientecillo, del viento que purifica, dessa brisa suave do vento que purifica, lo está poniendo para semejar lo que pasa en nosotros ele está colocando para assemelhar ao que acontece com nós cuando aparece nuestro yo en nuestras acciones, quando aparece o nosso eu nas nossas ações, cuando este yo se toma la vanagloria de lo que hace. quando esse eu toma para si a glória do que faz. ¿Sí? Y por eso dice que en muchas ocasiones la complacencia, la estima propia, Por isso que ele diz que em muitas ocasiões a complacência, a estima própria, o sea, todo lo que es humano es lo que da como resultado ese viento malo, ese olor fétido que sale del alma. tudo o que é humano é o que faz com que saia esse odor fédido. ¿Sí? Y ese viento es la tentación, la aridez, la calumnia. Esse vento é a tentação, a aridez, a calúnia. Estos últimos son lo que hace que el alma se purifique, Esse último é o que fazem com que a alma se purifique, porque le demuestran al alma que no es lo que ella piensa. porque demonstra à alma que não é o que ela pensa, que ela não é o que ela pensa, Y la reducen a la nada, e reduzem ela ao nada, que es en donde Jesús quiere que estemos, que que é lleguemos onde a Jesus quer nuestra que nada, estemos, que cheguemos ao nosso nada. ¿sí? Y este llegar a la nada es el punto en donde Dios puede llegar a morar en nosotros. E este chegar ao nada é o ponto onde Deus pode chegar a morar em nós. Bueno, Tem alguma pergunta? Hoje o pessoal está... son lecturas, estas dos lecturas que hemos hecho ahorita, Sim, son lecturas que nos van mostrando, o sea, lo que es el ser humano, lo que son las acciones humanas y lo que deberíamos de ser viviendo en la divina voluntad. Essas duas leituras que nós fizemos são leituras que mostram quem é o ser humano e o que nós deveríamos fazer vivendo na divina vontade. O sea, todo lo que Jesús quiere hacer es llegar a reconocerse Él en nosotros. Ou seja, tudo o que Jesus quer fazer é chegar a se reconhecer em nós. O sea, transmutar nuestra naturaleza humana en naturaleza divina. Ou seja, transmutar a nossa natureza humana em natureza divina, Que es la finalidad por la que Dios ha creado todo y la finalidad por la que estamos nosotros en este mundo. que é a finalidade do que, porque Deus criou tudo e do porquê estamos nesse mundo. Así que nos va poco a poco orientando hacia qué es lo que sucede, qué es lo que debemos hacer cuando tenemos la divina voluntad en nosotros. Então vai nos orientando pouco a pouco o que é que acontece, o que é que nós devemos fazer para quando vamos vivendo na divina vontade. É isso? En nosotros. Em nós, quando vamos viver a divina vontade em nós. Así que
Si no ponemos atención a esto, Assim, se não colocamos atenção nisso, o sea, este desapego que Jesús nos pide, este llegar a nuestra nada, no se dará. esse desapego que Jesus nos pede, esse chegar ao nosso nada, não acontecerá. Y entonces, aparte de que no podremos llegar a vivir en la divina voluntad, Então, a parte de que não poderemos chegar a viver na divina vontade, no estaríamos mitigando los dolores y los afanes de Jesús. não estaríamos tirando as dores e os afagos, Afanes, afanes, trabajos, Hã? trabajos, os trabalhos de Jesus. Uhum. ¿sí? Y todo quedaría prácticamente sin cumplir la finalidad que Dios ha querido. E tudo ficaria sem cumprir a finalidade que Deus quer. Cuando no llegamos a este punto de recibir esta purificación que Jesús nos manda, Quando não chegamos a esse ponto de conseguir essa purificação que Jesus nos manda, entonces el hombre va creciendo en la soberbia. então o homem vai crescendo no orgulho. Y entre más crece en la soberbia, más se aleja de Dios. Quanto mais cresce nesse orgulho, mais ele se afasta de Deus. Que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, Que é isso que está acontecendo na atualidade, en que hemos llegado prácticamente a querer usurpar el papel de Dios. em que chegamos praticamente a querer tomar o papel de Deus. ¿Mm? Y en lo que necesitamos realmente para corregir todo esto E o que necessitamos realmente para corrigir tudo isso, o sea, son los vientos que Él nos mandaría de la tentación, de la aridez, de la calumnia, são os ventos que ele nos mandaria da tentação, da aridez, da calúnia. y nosotros, si los tomáramos como debe ser, entenderíamos que debemos reducirnos a nuestra nada para que el Dios entre en nosotros. E se nós tomássemos como deve ser, entenderíamos que deveríamos nos reduzir ao nosso nada. Ao nosso, ¿Sí? nuestro nada, Para que Dios entre en nosotros. para que Deus entre em nós. Si lo tomamos al contrario, Mas se tomamos ao contrário, o sea, como algo por lo que hay que vencer, hay que luchar, hay que demostrar que somos grandes, como algo que nós temos que vencer, lutar, demonstrar que nós somos grandes, eso aleja a Dios de nosotros y nosotros nos alejamos de Él. isso afasta Deus de nós e nós nos afastamos, isso afasta nós de Deus e Deus de nós. Así que son las primeras enseñanzas que Jesús nos va dando Assim que são os primeiros ensinamentos que Jesus nos vai dando para ir entendiendo la necesidad de llegar a vivir en esta divina voluntad para ir entendendo a necessidade de chegar a viver na divina vontade y sobre todo de la grandeza de nuestro ser si aceptamos de llegar a ser lo que Él quiso que fuéramos. e, sobretudo, a grandeza do nosso ser se aceitamos a viver o que Ele fez Y no la miseria en la que hemos caído por nuestra voluntad, e não na en que, miséria que nós temos caído por nossa vontade, en que hemos llegado prácticamente a creer que somos una especie más de este mundo. em que fomos chegados a acreditar que somos uma espécie a mais neste mundo. Y siendo una especie más que no tiene una finalidad en Dios, que no existe este Dios, Sendo uma espécie a mais que não tem uma finalidade, que não existe Deus, entonces todo lo que hagamos, todo lo que sea un satisfactor humano, então tudo que fazemos, tudo que seja satisfatório, un satisfactor humano, uma satisfação humana,
todo es válido. Tudo é válido. Por eso es que hemos llegado a este punto de perversión en donde ya nada es lo que debe ser. Por isso que chegamos nesse ponto de perversão, em que nada é o que deveria ser. Y aquí entra esos decretos de Dios que son tremendos. E aqui entram esses decretos de Deus que são tremendos. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice en el capítulo 1 Na carta aos Romanos, São Paulo nos diz no capítulo 1 que por el rechazo que hemos hecho de la fe de Dios, Dios nos entregó a pasiones inmundas. que pelo rechaço que nós fizemos de Deus, Deus nos entregou a paixões imundas. Y nombra, o sea, la mujer abandonar el uso natural. E nombra, Entre estas pasiones indignas está el que la mujer abandona el uso natural essas paixões indignas está que a mulher abandona o uso natural, en que el hombre también lo abandona y se abrazan unos con otros. que o homem também abandona e se abraçam uns com os outros. En fin, toda una serie de desviaciones totalmente antinaturales. Enfim, todas as desviações antinaturais. Y en otra carta, San Pablo nos dice que por no haberle creído a la verdad, Em outra carta, São Paulo nos diz que por não haverem acreditado na verdade, Dios les enviará la mentira Deus os enviará a mentira para que crean en ella y se condenen. para que acreditem nela e se condenem. Esta es la justicia de Dios, es la venganza de Dios para este hombre que ha olvidado todo su principio. Esta é a vingança de Deus, me olvidei da palavra, a vingança ¿Sí? do homem que O sea, todo se esto, esqueceu de tudo, todo o princípio. por eso, o sea, el haber llegado a perder todo lo que somos, todo lo que Dios ha creado, Eu ter chegado a perder tudo que somos, tudo que Deus tem criado, nos ha llevado a este punto en donde Dios ahora, su venganza de este abandono es esto que acabamos de escuchar. nos tem levado a esse ponto em que sua vingança é esse abandono que nós acabamos de escutar. Juliana, tem algumas perguntas escritas que eu não tenho como ler aqui, não sei porquê. Uhum. Está fechando tudo. Tá bem. Aí perguntas, um momento. De Natália, vou ler em primeiro em português, depois eu falo tradução. Quando refazemos os atos das criaturas, damos ópio para Jesus? Quando rehacemos los actos de las criaturas, damos ópio a Jesus? É uma pergunta de Natália. Uh-huh. ¿En español? Quando rehacemos, quando rememoramos os actos, as acciones de las criaturas, damos ópio a Jesus? Cuando esos actos son hechos en la divina voluntad, sí. Sim. Quando esses atos são feitos na divina vontade, sim. Cuando los hacemos en la voluntad humana, es lo que le ocasiona el dolor. Quando fazemos na vontade humana, é o que ocasiona a dor. Deixa eu ver, porque existem uns comentários, é para ler os comentários também, Eliane? Porque a pergunta acho que foi, essa é a única. A ver los comentarios, Juliana. Sim.
Eliane Maria, mas isso é quase impossível ao ser humano, só com a ajuda do Espírito Santo. Mas esto é quase impossível ao ser humano solo com a ajuda do Espírito Santo. Seria trabalhar a humildade. Seria trabalhar a humildade. Y es eso. A ver, si lo que entendí es que esto solamente se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Se eu entendi que isso somente se consegue com a ajuda do Espírito Santo, Por él, no, a ver, Juliana, lo que te estoy diciendo es que si eso es lo que dice, eso es lo que yo entendí. ah, sim. Um momento. E isso mesmo. Bueno, en términos generales, sí. O sea, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a entender. Hay una lectura en donde Jesús le pide a los ángeles que toquen la frente de unos sacerdotes que están junto a los libros para que les imprima al Espíritu Santo. Há uma leitura em que os anjos pedem que o Jesus toque a testa de um sacerdote para quê? Que Jesús le pide a los ángeles Ah, que Jesus pede aos anjos. que toquen la frente de los sacerdotes para que les imprima el Espíritu Santo. Que toquem na testa dos sacerdotes para que imprimam neles o Espírito Santo. Y puedan entender los escritos. E possam entender os escritos. Interessante. Uh-huh. Es interesante porque no es nada más la invocación al Espíritu Santo. É interessante porque não é mais não é a invocação ao Espírito Santo. No es solamente Não é somente la invocación, sino que por lo que entendemos, los ángeles tienen la capacidad de imprimir al Espíritu Santo en nosotros. mas que os anjos também têm a capacidade de imprimir o Espírito Santo em nós. Por lo tanto, mi ángel de la guarda Portanto, meu anjo da guarda tendría esa capacidad. tem essa capacidade. Ahora debemos ponernos en comunicación con nuestro ángel, Agora devemos nos colocar em comunicação com o nosso anjo, que está para ayudarnos en todo lo que es acercarnos a Dios. para ele estar, para nos ajudarmos em tudo, para nos aproximarmos de Deus. Vamos a pedirle que imprima en nosotros al Espíritu Santo para que podamos entender. Vamos pedir para que ele imprima em nós o Espírito Santo para que nós possamos entender. Bueno. A ver, ahí está Natalia. Natália, Eu coloquei aí a pergunta na mensagem. Vê, por favor. Sim. Se alimentamos de Deus, alimentamos os outros com este alimento também? A pergunta é: se nos alimentamos de Deus, alimentamos a outros com este alimento também? En la divina voluntad tenemos la posibilidad de que todos nuestros actos sirvan para toda la familia humana. Na divina vontade temos a possibilidade para que todos os nossos atos sirvam para toda a família humana. En que les den luz, Que eles deem luz, comunicarles conocimiento, comunicar a eles conhecimento, el amor de Jesús hacia ellos o amor de Jesus para eles y sobre todo la fuerza para que puedan llevar a cabo el cambio. e, sobretudo, a força para que possam realizar a mudança.
Entonces, del alimento que nosotros recibimos de Jesús, Então, lo vamos a extender a todas las criaturas. então, do alimento que nós recebemos de Jesus, nós vamos estender ele a todas as criaturas. Por eso es que nos convertimos en corredentores. Por isso é que nós nos convertemos em corredentores. Y no es solamente la Eucaristía. E não é somente a Eucaristia. El principal alimento es la divina voluntad. O principal alimento é a divina vontade. En alguna ocasión, Luisa le pregunta a Jesús que él siempre habla de la divina voluntad. Em um momento, Luísa pergunta a Jesus o que ele sempre fala na divina vontade, Y que ya nada más falta que diga que la divina voluntad es más que la Eucaristía. e que não falta mais nada, que ele diga que a divina vontade é mais do que a Eucaristia. Y entonces Jesús le dice que sí, que la Eucaristía es grande, es centro, E sim, Jesus diz, a Eucaristia é grande, é o centro, pero ¿quién sojuzgó a mi humanidad para estar en la Eucaristía? esta palavra, Pero ¿quién obligó o sim. quién puso a mi humanidad en la hostia? Mas quem colocou a minha humanidade na hóstia? Fue mi voluntad. Foi a minha vontade. Por lo tanto, mi voluntad es más que mi presencia en la Eucaristía. Portanto, a minha vontade é mais do que a minha presença na Eucaristia. No se está minimizando la Eucaristía, Não está minimizando a Eucaristia. simplemente está poniendo el hecho de que la divina voluntad es la que pone su humanidad en ella. Simplesmente está colocando o fato de que a divina vontade Es la que pone a la humanidad de Jesús en la hostia. é que coloca a humanidade de Jesus na hóstia. Por lo tanto, sin la divina voluntad no habría Eucaristía. Portanto, sem a divina vontade, não haveria a Eucaristia. Entonces, el principal alimento es la divina voluntad y también la Eucaristía, la palabra de Dios. Então, o principal alimento é a divina vontade, a Eucaristia, a palavra de Deus, ¿sí? Y el amor. e o amor. Esos son los 3 panes que Jesús pide en el Padre Nuestro. Esses são os 3 pães que Jesus pede no Pai Nosso. El pan de su voluntad, O pão da sua vontade, el pan de su amor, o pão do seu amor, el pan de su palabra, o pão da sua palavra, bueno, no son 3, son 4, y el pan de su presencia en la Eucaristía. e não são 3, são 4, e o pão da sua presença na Eucaristia. Así que no se trata nada más del pan material, Assim que não se trata somente do pão material, sino del alimento espiritual que se nos da a través de esta Eucaristía. mas sim do alimento espiritual que ele nos dá através da Eucaristia. Aí perguntas. Sim, e Natália e Luciana levantaram a mão também. É que eu tô com muito barulho aqui. Juliana, pergunta pro doutor, porque assim, quando a gente pode pedir para Deus enviar para as pessoas força, luz, compreensão de Deus, sabe? Ou deixar que Deus envie o que Ele quiser para as criaturas, entendeu? Mais ou menos isso. A ver se entendi. Podemos pedir a Deus que envie às criaturas força. Que mais, Natália? Luz. Força, luz, entendimento divino, sabe? Ou deixar que Deus
envia o que ele quiser para elas. Meio que Ou isso, deixar sabe? que Deus las envie lo que Ele deseja. O sea que si nosotros podemos pedir eso para los demás, Ou seja, que nós podemos pedir isso para os demais? Ele perguntou, Natália? Isso, doutor, isso. Ou deixar Deus dar o que ele quiser para as criaturas. Ou deixar que Deus dê lo que Ele queira para las criaturas. por eso lo único que debemos pedir es el reino, porque A única coisa que pidiendo, devemos pedir é o reino, porque pidiendo el reino, en la divina voluntad lo contiene todo. porque pedindo o reino na divina vontade contém tudo. Contiene la luz, contiene el conocimiento, contiene la fuerza, contiene el amor, contiene todos los sufrimientos de Jesús, lo tiene todo. Contém a Entonces, força, a luz, todo o sofrimento de Jesus contém tudo. por lo tanto, pidiendo el reino para ellos, es estarles pidiendo la totalidad de los bienes de Dios. Portanto, pedir o reino para ele está pedindo a totalidade de Deus, De todos los bienes de Dios. de todos os bens de Deus. Uhum. Graças, doutor. A ver, Luciana? Olá, tudo bem? Boa noite, doutor Tomassini. Hola. Boa noite a todos. A respeito das leituras de hoje, eu gostaria de saber se, assim, diante de todas as ocasiões, qualquer ocasião da nossa vida, a nossa atenção, então, ela deve estar em procurar sempre a vontade de Deus. Não é isso? Respecto às lecturas de hoje, ali, un momento. Que si en todas las ocasiones, bueno, Sí. es lo que entendí, que si en Eso. todas las ocasiones, yo supongo de la vida, debemos estar o vivirlas en la voluntad de Dios. Eso es lo que preguntaste. Colocar a nossa atenção, assim, Poner nuestra atención em buscar onde está entendendo aquilo como a vontade divina. No. O sea, lo que dice es tratar de buscar cuál es la voluntad de Dios en las cosas. Ou seja, o que você disse é de buscar ver qual é a vontade de Deus nas coisas? Não. Não. Diante da situação, a gente compreender que aquilo faz parte do querer divino e não ficar... Adelante de las situaciones de la vida, entendermos que isso hace parte de la vida. Faz parte da vontade de Deus. Que hace parte da vontade de Deus. Ou para purificação. Ou para purificação. A ver. Ou para dar um conhecimento. Miren, Jesús nos dice que Él creó, o sea, puso a disposición nuestra ayudas para vivir en la divina voluntad. Jesus disse que criou, que colocou para a disposição nossa ajudas para poder viver na divina vontade. La primera ayuda es toda la creación. A primeira ajuda é toda a criação. Porque en todas las cosas creadas tienen el mandato de Dios de ayudarnos a vivir, a encontrar su voluntad. Porque em todas as coisas criadas tem o mandato de Deus para nos ajudar a viver na divina vontade. La segunda ayuda es Dios mismo que se pone en cada acto nuestro. A segunda ajuda é Deus mesmo que se coloca em cada ato nosso. Pero la tercera ayuda son las situaciones de la vida. E a terceira ajuda são as situações da vida. O sea, en cada situación, no importa cuál sea, la tristeza, la alegría, el dolor, la felicidad, la carestía, la abundancia, cualquier estado cualquier situación que se presenta.
Ou seja, em qualquer situação que se apresenta, que ele disse agora, são palavras iguais, creo, todas o português, sim. Ah, mira qué chistoso. Ahora já disse, eu quis fazer um resumo. Qué bonita traducción, ¿eh? Eu hablé em espanhol e não em português. Bueno, Ai. ¿y sí me entendiste, Luciana? Em todas as situações. Uhum. O sea, pobreza, riqueza, traiciones, abandonos, ¿sí? Enfermedades, discapacidades, en todo nos debe servir para darle vida a la divina voluntad en esas acciones. Tudo isso deve nos servir para dar vida na divina vontade em todas as ações. O sea, no se trata de que Dios lo mande, Não se trata de que Deus mande. no es la voluntad querida de Dios, Não é a vontade querida de Deus. pero Él quiere que todo lo vivamos en su voluntad. Mas Ele quer que todos vivamos na sua vontade. Voy a poner el ejemplo que dije al principio. Ele vai colocar o exemplo que ele colocou a princípio. En el grupo anterior se suscitó el hecho de un niño de 5 años que fue raptado. No grupo anterior aconteceu o fato de um menino de 5 anos que foi raptado. ¿Sí? Ahora, la familia está viviendo esa angustia, ese dolor, o sea, toda esta incapacidad por la pérdida del niño. A família está vivendo angústia, dor, tudo isso pela perda do menino. Esto no es voluntad de Dios, Isso não é vontade de Deus. es voluntad del hombre que quiere que se acerca a los actos del enemigo y los lleva a cabo él. É a vontade do homem que se aproxima dos atos do inimigo e realiza nele. Pero ahora las personas que están sufriendo esto lo deben sufrir en la divina voluntad, Mas as pessoas que estão sofrendo isso devem sofrer na divina vontade, uniéndolo a los sufrimientos tanto de Jesús como de María. unindo aos sofrimentos tanto de Jesus como de Maria. Por ejemplo, en los sufrimientos que tuvo María cuando Jesús se queda en el templo y ellos se dan cuenta 3 días después. Os sofrimentos de Maria quando Jesus se perde no templo e eles se dão conta 3 dias depois. El sufrimiento de María, ahora el sufrimiento de estas personas lo pueden unir al de María y O sofrimento de Jesus. Desculpa, doutor. sí, o sea que las personas que están, los familiares, unen su sufrimiento al sufrimiento de María y al sufrimiento de Jesús. Os familiares se unem aos sofrimentos de Maria e aos sofrimentos de Jesus. Y entonces ese sufrimiento se convierte en un sufrimiento divino. Então esse sofrimento se converte, se transforma num sofrimento divino. Y luego, aquí viene quizá lo más difícil de poder entender. E aqui talvez venha o mais difícil de talvez entender. Que ese niño es probable que sea usado para abuso sexual. Esse menino é provável que seja usado para abuso sexual o para tráfico de órganos. ou para tráfico de órgãos. Ahora, todos debemos poner a ese niño que es un mártir, pedir el reino para él. E agora nós devemos pedir para esse menino que é um mártir, para dar o reino para ele, para que lo pueda vivir y asociarlo al martirio de los niños allá con Herodes, con la matanza de los niños. para que agora pode viver
como os meninos... Que lo puedan, que se una su martirio al martirio de los santos inocentes y, ¿sí? Que una o seu martírio ao martírio dos santos inocentes. Y eso es lo que este niño puede lograr con esto. E isso é o que esse menino pode conseguir com isso. Y ahora, ¿qué hacer? Bueno, aparte de lo que se deba de buscarlo, de hacer o sea, ir a poner una demanda, en fin, lo principal es actuar en la divina voluntad. Então, agora o que se deve fazer, o principal é se colocar na divina vontade. Para ayudar al niño, para ayudar a los secuestradores, o sea, que se conviertan, y sobre todo para mitigar el dolor de Jesús y tratar de que Él ayude en que no le pase demasiado, que no sea demasiado traumático para el niño. Então, rezar para o menino, rezar para os sequestradores para que se convertam e rezar para que não seja muito traumático para o menino. Sim, e principalmente para que as dores de Jesus sejam mitigadas. Isso. Entendi. Así es. Obrigada, doutor. Natália? Juliana, pede para o doutor, acho que seria importante ele falar a diferença para as pessoas aqui entre fazer a vontade de Deus e viver na divina vontade. Porque tem gente que tem dúvida em relação a isso, né? Já que ele está falando sobre isso, eu acho que seria interessante tocar nesse ponto. Natália diz que seria bueno, doutor, se pudiera dizer-nos sobre a diferença entre viver na divina vontade e fazer a vontade de Deus. Porque há pessoas aqui neste grupo que quizás não sabem sobre isso, esta diferença que há. La voluntad de Dios se considera o actúa de diferentes maneras. A vontade de Deus age de diversas maneiras. Son 4 formas de acción. São 4 formas de ação. La primera es una voluntad permisiva. A primeira é uma vontade permitida. O sea, es una voluntad en donde Dios, respetando la libertad que nos dio a todos, Ou seja, uma vontade de Deus respeitando a liberdade que deu a todos nós, permite todo. Permite tudo. O sea, Él no coarta la voluntad libre del hombre. Ele não corta a liberdade. O sea, coarta o se opone. Ele não corta, não se opõe à liberdade do homem. La segunda forma de actuar es la voluntad querida. A segunda forma de agir é a vontade querida. Es cuando Dios quiere algo de alguna persona, pero la decisión se la deja a la persona. Que é quando Deus quer algo de alguma pessoa, mas a decisão ele deixa para a pessoa. Y si la persona no lo lleva a cabo, no es culpa. E se a pessoa não realiza, não é culpa. Simplemente todo lo que Dios tenía preparado para ella, para que llevara a cabo aquello que Él quería, simplesmente tudo que ele tinha preparado para realizar nela, tudo que ele queria, no se lo da porque sería inútil. não acontece porque seria inútil. Por ejemplo, Dios hubiera querido que Juliana fuera religiosa. Por exemplo, Deus queria que eu fosse uma religiosa. Y Juliana dijo, ni Dios lo quiera. E eu disse que Deus não queira. Não. Entonces, eso no es culpa, no se le toma como una culpa, pero todos los dones, todas las gracias que Dios tenía para ella, no se las entrega. Isso não se toma como uma culpa, mas todos os dons, todas as graças que Deus teria para ela, para mim, não vou receber.
En estas dos voluntades, tanto la permisiva como la querida, es donde hemos vivido todos. Nessas duas vontades, tanto a permissiva como a querida, são as que nós temos vivido todos nós. ¿Sí? Siempre hemos vivido haciendo nuestra voluntad. Sempre vivemos fazendo a nossa vontade, temos vivido fazendo a nossa vontade. Ahora, la tercera manera, la tercera forma de actuar de la divina voluntad es la voluntad ordenada. Agora, a terceira forma de agir da divina vontade, da vontade divina é a vontade ordenada. Aquí es una orden y hay que cumplirla. Aqui existe uma ordem e tem que ser cumprida. Y esos son los mandamientos. E esses são os mandamentos, O sea, es la ley de Dios. ou seja, a lei de Deus. El que no lo cumple ya es una culpa y tiene una pena. O que não cumpre, isso já é uma pena e tem uma culpa. Y entonces esta parte es la parte de obedecer o la voluntad divina. Então, essa parte é a parte de obedecer à vontade divina, O sea, practicar la virtud de la obediencia. ou seja, praticar a virtude da obediência. O sea, este vivir obedeciendo es vivir como siervo. Ou seja, este viver obedecendo é viver como um servo. Y tiene un valor grande, Que tem um valor grande, pero no es poseer la voluntad de Dios. mas não é possuir a vontade de Deus. Por lo tanto, simplemente adquiere la virtud de la obediencia, E, portanto, simplesmente adquire a virtude da obediência. adquiere las virtudes, puede ser de la castidad, de la tolerancia, en fin, pero es porque está obedeciendo. Adquire as virtudes da tolerância, da castidade, mas é porque está obedecendo. Y son dos voluntades que están actuando. La Y son voluntad dos. divina ordenando y la voluntad humana obedeciendo. E são duas vontades que estão agindo, a vontade divina Ordenando ordenando y e a la vontade humana obedecendo. La cuarta forma de actuar de la divina voluntad es la voluntad obrante en la criatura. A quarta forma de agir da divina vontade é o agir, Es la voluntad obrando en la voluntad de la criatura. é a vontade agindo na vontade da criatura. Aquí es poseer, o sea, la criatura posee la divina voluntad como propia. Aqui é possuir a vontade, a criatura possui a vontade divina como própria. Y todos los actos de la criatura van producidos por la voluntad humana unida a la voluntad divina. E todos os atos da criatura são produzidos, unidos com a vontade divina. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya hay una transformación tanto de los actos como de la naturaleza de la persona. Portanto, aí tem uma transformação tanto dos atos quanto da natureza da pessoa. Porque todo es hecho por la voluntad divina, entonces los actos son actos divinos. Porque tudo é feito pela vontade divina, então todos os atos são atos divinos. Cosa contraria con las virtudes, que son actos humanos. Coisa contrária com a virtude, que são atos humanos. Ahora, todos los actos divinos unidos juntos van formando una vida, pero una vida divina. Agora, todos os atos divinos unidos vão formando uma vida, mas uma vida divina. Cosa que en la voluntad ordenada, o sea, todos los actos son humanos,
y forman una vida humana. Pois aqui na vontade ordenada, todos os atos são humanos e formam uma vida humana. Entonces, vivir en la divina voluntad es poseer la voluntad de Dios. Então, viver na divina vontade é possuir La voluntad de Dios. a vontade de Deus. Poseerla, o sea, y tenerla a nuestra disposición. Possuí-la e tê-la em nossa disposição. Así que la diferencia entre un obrar obedeciendo y un obrar unido a la divina voluntad es totalmente diferente. Assim, de um agir na vontade divina, na divina vontade, e um agir na vontade humana é totalmente diferente. En una se produce la vida humana santa, E não se produz a vontade, en la voluntad ordenada. Si la criatura lo lleva a cabo, se produce una vida santa humana. na virtude ordenada, se a criatura realiza, se realiza uma vida humana santa. O sea, una vida llena de virtudes. Ou seja, uma vida cheia de virtudes. En la otra, en la voluntad obrante, lo que se forma son actos divinos y una vida divina. Na virtude obrante, o que se forma são atos divinos e uma vida divina. Y aquí ya no hay virtudes. E O aqui sea, já não existem virtudes. la criatura que tiene la divina voluntad no es obediente, Criatura que tem a divina vontade não é obediente, es la obediencia. é a obediência. No es casta, es la castidad. Não é casta, é a castidade. No es pura, es la pureza. Não é pura, ela é a pureza. Porque conteniendo en sí misma la fuente de todos los bienes y de todas las virtudes divinas, Porque contendo em si mesma toda a fonte de todos os bens de la vida divina, da vida divina, ahora los tiene como propiedad y se ponen en ella como naturaleza. agora ela tem como propriedade, coloca e é colocado nela como natureza. Creo que con esto podríamos medio entender la diferencia entre voluntad querida, voluntad ordenada, voluntad obrante. Ele acredita que com isso nós podemos entender a vontade adquirida, a vontade obrante e a vontade Ordenada, ele falou. ordenada. Muy bien. Graças, doutor, graças. Bom, tem mais um capítulo. Lemos? ¿Sí? Pequenito. 24 de março de 1913. Toda insatisfação é fruto da vontade humana. A Mãe Celeste se preencheu de Jesus com o constante pensamento da paixão. Eu sentia um certo descontentamento pelas privações do meu sempre amável Jesus. E ele, vindo logo, disse-me: minha filha, o que estás fazendo? Eu sou o contentamento dos contentes. Estando em ti e sentindo descontentamentos, venho reconhecer que és tu e, portanto, não me vejo unicamente em ti, pois os descontentamentos pertencem à natureza humana, não à divina, enquanto a minha vontade é que a vontade humana não mais exista em ti, mas só a minha vida divina. Acrescento. Espérame. Esto es importante.
O sea, Luisa está con este tipo de problemas, ¿no? Está descontenta, está enojada, no está a gusto por la privación de Jesús. Entonces Jesús le dice, mira, yo debería de ser o soy el contento de los contentos. O que está acontecendo a Luísa, ela está incomodada com a privação de Jesus, e Jesus disse para ela, eu devo ser o contento dos contentos, o contentamento dos contentamentos. Yo soy el contento de los contentos. Entonces, si cualquier cosa contraria al contento, a ese estar de acuerdo, a ese estar con toda nuestra disposición de vivir lo que esté pasando, eso está en contra de la vida divina. Cuando hay Juliana, cuando hay un descontento, es Quando há algo, descontentamento, es algo que no pertenece a la vida divina. é algo que não pertence à vida divina. Por lo tanto, Jesús no lo reconoce como suyo. Portanto, Jesus não o reconhece como seu. Y si Jesús lo que está queriendo es reconocerse él en el alma, E se Jesus o que está querendo é reconhecer-se ele na alma, cuando la encuentra así en descontenta, la reconoce a ella, no a él. quando encontra ela descontenta, reconhece a ela, não a ele. Porque el descontento es parte de nuestra naturaleza humana, Porque o descontentamento é parte da nossa natureza humana, ¿sí? No de la divina. não da divina. Y ahora, la finalidad de Dios es que lo humano no exista más. E agora, a finalidade de Deus é que o humano não exista mais. Y esto es en tres puntos, en los tres planos del ser humano. E isso é nos 3 pontos, nos 3 planos do ser humano. En el físico, en el moral y en el espiritual. No físico, no moral e no espiritual. Jesús quiere que nos abandonemos, que abandonemos totalmente todos nuestros gustos, nuestros cuidados, nuestras costumbres, todo lo que represente en estos tres planos. Jesus quer que nos abandonemos todos os nossos gostos, os nossos planos. Não me acordo más. ¿No? También en eso quiere que te desapegues. Sí. O sea, y el espiritual. E o espiritual. O sea, aquí en el Evangelio existe ya este deseo de Jesús. E que no Evangelho existe esse desejo de Jesus. En la parábola, en aquella del joven rico, bueno, Na parábola, no es parábola, es un hecho. no fato da parábola no acontecimento do jovem rico, Jesús le dice que si quiere ser perfecto, o sea, Jesus disse para ele que se ele quer ser perfeito, primero ya dijo que cumple los mandamientos. primeiro disse para ele que cumpra os mandamentos. Y ahora, para ser perfecto, quiere que venda todo lo que tiene. E agora, para ser perfeito, ele quer que o jovem rico venda tudo que ele tem. No se trata de desprenderse de ello, no se trata de venderlo. Se trata de no depender de lo material. Não se trata de vender, mas se trata de não depender do que é material. ¿Sí? Y luego dice, dáselo a los pobres. E logo ele disse, dá aos pobres. O sea, comparte con ellos, o sea, dales parte de los bienes que yo he permitido que tengas. Compartilha com eles, dá a eles os bens que eu permiti que você os tenha. Y luego, cuando el joven rico, o sea, aquello lo está tomando y dice que él tenía muchos bienes,
Pero luego le dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. E o jovem rico, né, pensando, né, que tem muitos bens, Jesus disse: toma sua cruz e me siga. O sea, una cruz, la cruz que le toque, A cruz que toca a ele. la cruz que nos puede tocar es una enfermedad, una discapacidad, una situación social mala, una situación familiar también mala, la que sea, no importa, es tomar la cruz y seguirlo. A cruz que nos pode tomar pode ser uma doença, pode ser todas essas coisas que o doutor falou, mas não importa, Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Y el punto es hacia dónde quiere que lo siga. E o ponto é até onde ele quer que siga ele. Bueno, Jesús con la cruz va al Calvario, Bom, Jesus com a cruz vai ao Calvário, va a morir. vai morrer. Ahí es en donde nos quiere que lleguemos a morir a nuestra voluntad. E a isso ele quer que nós cheguemos a morrer à nossa vontade. Y ahora, ¿morir para qué? E agora morrer para quê? Para resucitar. Para ressuscitar. Y resucitar, pero en modo divino, E ressuscitar no modo divino, en una vida glorificada, em uma vida glorificada, igual que Jesús. igualmente como Jesus. Ahí ya le pidió al joven rico esa renuncia. Então ele pediu ao jovem rico essa renúncia. En otra ocasión, Jesús va, o sea, y alguien le pide que seguirlo. Em outra ocasião, uma pessoa pede para segui-lo. Y Jesús le dice, de acuerdo, vente, ven conmigo. Jesus disse para ele: de acordo, venha comigo. Pero esta persona le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Mas essa pessoa disse: deixa eu ir enterrar o meu pai. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O sea, tú no te fijes en esto, Você não preste atenção nisso. porque, ¿qué le está diciendo? Deja que ya no te desapégate de los afectos humanos. O que ele está dizendo? Desapegue-se dos afetos humanos. En otra ocasión, a otra persona le dice que el que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás no es digno de estar con él. Em outra ocasião, ele disse para outra pessoa: quem põe as mãos no arado e se volta para trás não é digno de estar com ele. En el Evangelio de Lucas, de San Lucas, No Evangelho de São Lucas, hay un pasaje en donde dice Jesús que quien no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, no es digno de él. tem uma passagem que ele diz que quem não odeia seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, não é digno dele. Dice, el que ama más a su padre que a su madre que a mí, no es digno de mí. Diz que quem ama mais a seu pai, a sua mãe, mais do que ele, não é digno dele. Todas estas cosas es lo que Jesús nos está pidiendo. Deja de estar apegado a todo lo anterior. Todas essas coisas é o que Jesus nos está pedindo. Deixe de ficar apegado ao anterior. Por eso le dice que su voluntad es que de lo humano no exista más en la criatura. Por isso ele diz que a sua vontade é que o humano não exista mais na criatura, Sino que todo sea vida divina. mas que tudo seja vida divina. Seguimos, Eliane. Sim. Acrescento que, enquanto eu pensava na doce mãe, Jesus me ditou: minha filha, a minha querida mãe
nunca escapou o pensamento da minha paixão, e a força de repeti-lo constantemente, ela se preencheu inteira e completamente de mim. Assim acontece com a alma. A força de repetir o que eu sofri, ela vem a se preencher de mim. Bueno, esto, tanto Jesús como nuestra Madre Santísima nos piden revestirnos de la pasión de Jesús. Isso, tanto Jesus quanto Nossa Mãe Santíssima nos pede para nos revestirmos da paixão de Jesus. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Nunca dejar el pensamiento de la pasión. É isso que nos está dizendo aqui, nunca deixar o pensamento da paixão. Porque Jesús nos la dejó como herencia para que, no como recuerdo, Porque Jesus nos deixou como herança, não como recordação, sino para que la uses, mas para que a usemos, o sea, que la hagamos nuestra, seja para que a façamos nossa, para tener toda la fuerza, todos los modos de Jesús para enfrentar el pecado. para ter todos os modos, toda a força de Jesus para enfrentar o pecado Y vencer así al enemigo. e vencer assim ao inimigo. ¿Sí? Por eso es que ahora ese pensamiento de la pasión de Él se vuelve en una necesidad continua. Por isso que agora esse pensamento da paixão dele se volta como uma necessidade contínua. Bueno, doutor. Tem duas perguntas e a Natália... Hay duas perguntas e Natália também tem que desejar falar alguma coisa. Nós só temos aqui a parte do horário que está, então, a Natália, e aí vamos, para não cansar o doutor. No, no te apures, por mí no te apures. Não? No. Então, Natália, aí depois eu faço as perguntas que estão no chat. Pergunta para o doutor, Juliana, assim, a gente não pode fazer planos, então, né? A gente tem que viver a cada dia aquilo como vontade de Deus, aquilo que nos acontece como vontade de Deus. A gente não faz planos. Não podemos fazer planos, temos que viver a cada dia como a vontade de Deus. Totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Sí. O sea, nuestra vida, nos dice Jesús, que vivir en su voluntad no es hacer cosas nuevas, Jesus nos disse que viver na sua vontade não é fazer coisas novas, sino lo que siempre hacemos, mas sim o que sempre fazemos. que lo que debe cambiar es la intención, E o que deve mudar é a intenção, no la acción. não a ação. Si yo tengo que hacer determinadas cosas, las voy a seguir haciendo, pero dándole vida a la divina voluntad en eso que hago. Se eu tenho que fazer determinadas coisas, eu vou continuar fazendo, mas dando vida à divina vontade no que eu faço. ¿Sí? Y si yo planeo algo por mi trabajo, por la familia y todo, es darle vida a la divina voluntad en eso. E se eu desejo algo no meu trabalho, na minha família, é dar a divina vontade Darle nisso, vida a la divina voluntad en lo que hay que hacer. dar vida à divina vontade no que eu tenho que fazer. O sea, no es dejar de planear, Ou seja, não é deixar de fazer planos, de planejar. ¿sí, Natalia? Graças, doutor, entendi. Agora, deixa eu ver em chat. Um momento.
de Alaide, vou ler em português, pois eu entendo que viver na divina vontade é renunciar à minha vontade humana, renunciando tudo o material, a vida espiritual e a vida moral, me expondo a qualquer situação, sendo um nada, como se estivesse nesse mundo, como se estivesse no purgatório, mas tendo a certeza que para Jesus ser tudo, eu tenho que ser um nada. Jesus trabalha, é Jesus que trabalha através da vida na divina vontade. E as obras de Deus é infinita e abrange a todas as almas com seus atos únicos de criação, reparação e santificação. La tradução. Entendo que viver em la divina vontade é renunciar a minha vontade humana, renunciando a todo lo material, a la vida espiritual e a la vida moral, exponendo-me a qualquer situação, sendo um nada, como se estivesse neste mundo, como se estivesse en el purgatório, pero estando segura de que para que Jesus seja todo, eu tenho que ser um nada. É Jesus quien obra através de la vida en la divina voluntad. E las obras de Dios son infinitas e abarcam a todas las almas com seus actos únicos de criação, reparação e santificação. Así es. É assim mesmo. Uma pergunta de Cleonice. Como uma pessoa que possui muitos bens pode viver na divina vontade? ¿Cómo puede vivir en la divina voluntad una persona que tiene muchos bienes? El que tenga bienes no es un impedimento. Que tenha bens não é um impedimento. El impedimento sería estar apoyado o toda su seguridad en los bienes que tiene. O impedimento seria ter o apoio em todos os bens que tem, por sua segurança em todos os bens que tem. El impedimento sería el ser egoísta y no socorrer a los demás, no hacer algo con sus bienes para beneficio de los demás. O impedimento seria ser egoísta, não fazer algo com seus bens para os demais. Pero el tener no es impedimento. Mas o ter não é um impedimento. É a Silvia, acredito, que está fazendo essa pergunta. Então, se vou estudar. Eu mostro aqui a minha... Posso fazer, Juliana? Quem fez a pergunta fui eu. Está bem, Cíntia. Então, se eu vou estudar... Então, um exemplo. O doutor explicou que o que muda é a intenção e não a ação, em questão a planos. Então, a intenção, não a ação sobre os planos. Então, se eu vou estudar, um exemplo, vou colocar o estudo como exemplo. Se eu vou estudar para dar vida à divina vontade. Então, a minha intenção, no caso, é para dar vida à divina vontade, seja em qualquer plano que eu faça, correto? Então, se ella vai a estudar, a intenção é dar vida à divina vontade. E lo que ela nesse estudo, por exemplo. Porque a nossa família conheceu a Deus, graças à nossa mãe, o neto dizendo, né, graças à minha avó, e ela lutava o tempo. Acho que você pode desligar agora o microfone. Obrigada. De vídeo, acompanha aquela sonora. Oi, Cíntia, pode falar. Acho que eu... A ver, tradúcelo, Juliana. Ela já disse, se vai a estudar, então, tem que poner a intenção que Deus me acorde, de vivir a divina vontade nesse estudio. No sé Todos los actos deben estar con la intención de unirlos a la voluntad divina. Todos os atos devem estar com a intenção de uni-los à vontade divina. Y entonces, el estudiar, el trabajar,
el descansar, siempre estará unido a la voluntad divina y la voluntad divina depositará en esos actos los atributos de Dios. Então, o estudar, o trabalhar, a intenção é estar unido à vontade divina, e a vontade divina Pondrá en esos actos los atributos divinos. vai colocar nesses atos os atributos divinos. Por lo tanto, vamos a estudiar, perfecto, voy a estudiar porque es Jesús que quiere estudiar en mí, le voy a dar vida a la divina voluntad en esto, y eso es lo que convierte ese acto en acto divino. Então, vou estudar, perfeito, mas vou dar vida à divina vontade nisso, e é o que converte esse Y ese acto se convierte en vida divina, y es Jesús quien lo está desarrollando a través de mí. E esse ato se converte em vida divina, e é Jesus que está desenvolvendo isso em mim, Esse acto en mí. esse ato em mim. Só faltou você falar uma coisa que é importante. Eu vou estudar e Jesus vai estudar em mim. Estarmos sempre juntos em tudo que for fazer, né? Ele diz que faltou dizer que vou estudar, pero é Jesus quem vai estudar em mim. Bueno, es Jesús quien va a reprobar en mí. Jesus que vai reprovar em mim. Bueno, doctor. Muy bien. Pues un gusto haber estado con ustedes otra vez. Um gosto para nós outros também. Nos vemos la próxima semana. Sí. A ver, ¿nos van a dar la bendición? Diácono, onde está o diácono Luiz? Pois não, estamos aqui escutando, atento, né? Ô, doutor, São Paulo, no fim da vida, ele já falava, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que Cristo que vive em mim. Ele já vivia a divina vontade? No. ¿No? No. Una cosa es que Cristo viva en nosotros. Uma coisa é que Cristo vive em nós. Y otra cosa es que Cristo obre en nosotros y repita su vida en nosotros. E outra coisa é que Cristo haja em nós e repita a sua vida em nós. Jesús dice que aquel que lo ama, dice, vendremos a él y haremos morada en él. Aquele que me ama, nós viremos a ele e faremos morada nele. O sea, como si fuéramos una casa. Como se nós fôssemos uma casa. En que la Trinidad habitara en nosotros. Que a Trindade habitasse em nós. Entendi. En la divina voluntad es la vida de Jesús se une a la nuestra, transforma nuestra humanidad, nuestra naturaleza en naturaleza divina. A vida de Jesus transforma a nossa natureza em natureza divina. Y ahora Jesús continúa su vida en nosotros. E agora Jesus continua a sua vida em nós. Continúa su vida. No habita, sino Él vive su vida a través de nuestros actos. Continua a sua vida. Não. A ver, Juliana. Veme. Me pegó. Es que como cuando Jesús dijo que Él no venía a hacer sus obras. Como quando Jesus disse, ele não veio fazer as suas obras. Sino que era su Padre quien obraba a través de Él. Dice, no soy yo que vengo a hacer mis obras. Es mi Padre quien vive en mí, quien hace sus obras en mí. Disse, não sou eu que vim fazer as suas obras, é o Pai que vive em mim, que vem fazer as suas obras em mim. Entonces, en los actos de Jesús, então, nos atos de Jesus, el Padre ponía también su acto. O Pai colocava também o seu ato.
Jesús hacía una silla, era carpintero, Jesus fazia uma cadeira, ele era carpinteiro, y el Padre creaba almas, juzgaba almas, beatificaba a todos los habitantes del cielo. e o Pai criava almas, julgava almas, que hacía com os habitantes do céu? Beatificava. Beatificava os habitantes do céu. Pero a través del acto de Jesús. Mas através do ato de Jesus. Por lo tanto, eran dos actos juntos. Portanto, eram dois atos juntos. Y eso es una enorme diferencia con San Pablo, que era Jesús viviendo en él. Não escutei a primeira palavra. Que esa es una enorme diferencia con San Pablo, que él decía que ya no era él quien vivía, sino Jesús quien vivía en él. Essa é uma enorme diferença que, como disse São Paulo, que não era de quando São Paulo disse que não era Jesus que vivia, era Jesus que vivia nele. Eliane, você pode ligar um pouquinho seu áudio? Obrigada. Eu estou tentando. Obrigada. No sé si queda claro, Luis. Ficou claro? Sim, ficou claro. Existe a diferença, né, de ele viver em nós, né? Uhum. Bueno, ora la bendición. Então, uma benção, então. Uma benção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, e por mediação, intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas do divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo soberana de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti, que sejas curado de toda doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que tu recebas abençoadas por ele. Abençoo-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoo-te o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoo-te para te ajudar, abençoo-te para te defender, abençoo-te para te perdoar, abençoo-te para te libertar de todo mal, abençoo-te para te consolar, abençoo-te para que sejas santo, abençoo-te, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorificai Deus com a vossa vida, fique em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Hasta luego. Boa noite, gente. Graças. Boa noite para todos. Boa noite.